Olá, pessoas, boa noite. Boa noite. Professor Canduga Oliveira chegando aqui. Vamos começar a nossa live daqui a pouco. Sejam bem-vindos. Opa, galera chegando. Sejam bem-vindos aí, boa noite. Me falem de qual cidade vocês são para a gente poder ter uma noção aí de onde que a galera está participando. Vamos lá, boa noite. Boa noite. Então, a nossa live hoje é Geografia e História de Goiás. Geografia e História de Goiás. Deixa eu colocar aqui. Bom, então, pessoal, boa noite. Professor Canuca, Geografia e História de Goiás. Pessoal de Brasília, um abraço. Cabo Frio, Rio de Janeiro, terra maravilhosa, um abraço. Goiânia, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Fortaleza, Itararé, São Paulo, sejam bem-vindos. Boa Vista, Roraima, ó, interessante, um aluno meu de Macapá, que foi meu aluno do online, já passou no TJ aqui em Goiânia, hein, no último concurso TJ 2015, o pessoal aí do norte do Brasil, ó, Roraima participando. Grande Canduca, manda ver, um abraço aí, Anápolis, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Terra Boa, BH, Balsas, Maranhão. Estive no Maranhão ministrando aulas aí recentemente, em Imperatriz, para o último concurso da Polícia Militar, Palmas, Tocantins, Brumado, Bahia, Terra Boa, Fortaleza, Ceará. É isso aí, pessoal. Então, o pessoal já está chegando aqui, ó, todo mundo. Vamos interagindo aqui. Deixa eu tentar colocar mais uma vez aqui o título da nossa aula aqui, ó. Ver se eu consigo fixar aqui. Geografia e História de Goiás, Conhecimentos Regionais de Goiás, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Então, aqui, ó. Cortar, usar. Manaus, dá um oi para o Amazonas, terra maravilhosa, Manaus, Belém do Pará, Rio de Janeiro, ó, coraçõezinhos aí pro Tio Canduca, pessoal, ó, que delícia. Agora eu fiquei feliz, aí sim. Então, Geografia e História de Goiás, Conhecimentos Regionais de Goiás. Bom, então, à medida que o pessoal for entrando aí, vão fazendo pergunta. Aluno do Ricardo, aluna do Ricardo, ele te indicou muito. Oh, então, muito obrigado. Ricardo é um grande professor. Então, pessoal, grande amigo, Espírito Santo na área. E aí, Canduca, Belê, Goiânia, pessoal de Goiânia comigo. Japão, não acredito. Amorim Felipe, gente do Japão. Ué, Amorim Felipe, você vai vir fazer a prova aqui, rapaz? Seja bem-vindo de volta ao Brasil, então. Rapaz, olha só, Roraima, Japão, Teresina, que é isso? Até do Japão. Você acha que esses caras não estão de curtição com o Tio Caduca, não? Mas é, hoje no mundo globalizado tem dessas coisas, né? Então é o seguinte, pessoal, ó. Então hoje nós vamos falar de Geografia e História de Goiás. Nossa aula hoje é Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de Goiás. Santa Catarina, Caxias, Maranhão, Minas Gerais, uai, sejam bem-vindos. Então, olha só, essa nossa disciplina, que é Conhecimentos Regionais, Geografia e História de Goiás e também Atualidades, ela é cobrada nos concursos aqui em Goiás desde 2004. Existe uma lei estadual, Maceió, Manaus, sejam bem-vindos. Existe uma lei estadual, que é a Lei 14.911/2004, que obriga todos os concursos de Goiás a ter essa disciplina, que é Realidade Ética, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica de Goiás. Traduzindo, Geografia e História de Goiás. Tem Bahia também, Minas Gerais e Espírito Santo. Então, é o seguinte, nos últimos anos eu me especializei em lecionar conhecimentos regionais. Eu sou bacharel e licenciado em História pela Universidade Federal de Goiás. Inclusive, nesse concurso agora, a Banca Examinadora trouxe uma novidade, ó. A Banca Examinadora UEG, ela trouxe uma novidade. Ela indicou os membros da Banca Examinadora, professor Ademir Luiz da Silva e professor Eliezer Cardoso da Silva. Olha a coincidência, galera, vocês que estão nessa live aqui, ó, de Geografia e História de Goiás. O professor Ademir Luiz e o professor Eliezer Cardoso, eles se formaram na mesma universidade que eu.
são os caras que vão fazer a prova de vocês. Só que eles são um pouco mais velhos. Quando eles estavam saindo da universidade, eu estava chegando. Então, ambos se formaram no mesmo ano em que eu passei no vestibular e comecei a cursar a Universidade Federal de Goiás. Então, eu conheço os professores que formaram os membros da banca examinadora, Ademir Luiz e Eliezer Cardoso, foram meus professores também. Então, eu já estou aí há 20 anos lecionando essa matéria aqui e eu conheço a linha de pensamento dos caras. Então, eu gostaria até de falar um pouco sobre esses dois membros da banca examinadora. Vamos começar assim, ó. Professor Ademir Luiz da Silva e professor Eliezer Cardoso, eles hoje são professores docentes da UEG. Eles lecionam, é, hoje um é doutor, o outro é pós-doutor em História, como eu disse, foram formados na mesma universidade que eu, só que quando eles estavam se formando, eu estava chegando na universidade. No ano em que eles se formaram, eu saí, eles se formaram em 96 e eu entrei em 96, lá na Universidade Federal. Então, ambos são pesquisadores do programa de pós-graduação Territórios e Expressões Culturais do Cerrado, TECER, da Universidade Estadual de Goiás. E esses caras, eles têm uma linha de pensamento bastante complicada, viu, pessoal? Territórios e Expressões Culturais do Cerrado. Olha só, o professor Ademir Luiz, ele é doutor em História pela Universidade Federal de Goiás, pela UFG, e professor da Universidade Estadual de Goiás. Docente, eu estou com o currículo dele aqui na frente, ó. Docente do programa de pós-graduação interdisciplinar, Territórios e Expressões Culturais do Cerrado e nos cursos de História, Arquitetura e Urbanismo. Realizou pós-doutorado em Poéticas Visuais e Processos de Criação. Realizou bolsista pesquisador do Instituto Camões de Portugal, editor do periódico acadêmico Revista Nós, Cultura, Estética e Linguagem, indicado ao Prêmio CAPES de Tese 2009, vencedor do Prêmio Cora Coralina 2002 e Troféu Goiás, conferido pela Academia de Letras. Também vencedor do Prêmio Hugo de Carvalho Ramos, da Academia Goiana do Hugo de Carvalho Ramos, da União Brasileira de Escritores. Bom, e ele lançou um romance gráfico chamado Conclave. Então esse cara é ligado à área de cultura, velho, à área de pesquisa de cultura do Cerrado. Possivelmente ele vai colocar alguma questão nessa linha aí. Eu trabalhei uma aula, eu acho que essa aula está disponível na página da minha parceira aí, Rede Júris. Essa live que eu estou fazendo aqui é uma parceria com a Rede Júris e com o Amo Direito. Então, olha só, esses professores, o professor Ademir Luiz e o professor Eliezer Cardoso, ambos são pesquisadores na linha de territórios e culturas do Cerrado. E essa área costuma ter umas questões de prova cabeludas. Quer ver o tipo de questão de prova? Eu até separei duas questões aqui para mostrar para vocês, ó, como é que esses assuntos território e cultura em prova. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão, ó. Prova procurador da Assembleia Legislativa de Goiás. Essa questão de prova aqui, oi, seja bem-vindo, Lucas. Essa questão de prova aqui é a típica questão que é trabalhada por esses professores na linha de pesquisa deles, Território e Cultura do Cerrado. Ó. Vamos ver um texto aqui, introduzindo a questão deles. À esquerda da entrada, essa prova caiu no concurso de procurador da Assembleia Legislativa de Goiás. Eram só 2 vagas, R$26 mil o salário. Um dos alunos que passou foi meu aluno lá na Rede Júris, pelo menos uma das vagas. O cara parou de trabalhar, velho. Foi para a Assembleia Legislativa ser procurador, para de trabalhar, né? Então, e olha só a questão na prova de procurador aqui, ó, nessa linha de pensamento dos professores. À esquerda, leia o texto. À esquerda da entrada, localiza-se o altar com um crucifixo ao centro e outras imagens. Tão logo se adentra o imenso salão, já se podem observar as estalactites, algumas contorcidas de formas helicoidais. Em seguida, em uma fenda na rocha, foi instalada a Sala dos Milagres, onde se guardam ex-votos e muletas dos peregrinos miraculados. Entranhando-se um pouco mais, há uma pequena nascente que goteja do teto para o piso, chamada água benta, usada para os fiéis se persignarem enquanto pedem ou agradecem o milagre. Uma mina d'água marca o último limite entre a luz e as trevas, que a partir daí tornam-se assustadoras. Esse é o texto introdutório da questão. Só o texto já é assustador, né? Boa noite, Lucas. Boa noite, Kleine. Sejam bem-vindos aí, Geografia e História de Goiás, aqui com o professor Canduca. A propósito, quem tiver afim, pessoal, de aprofundar os conhecimentos, ó,
a matéria isolada do professor Canduca está à venda lá no site da Rede Juris, tá ok? redejuris.com, é só você entrar lá, tá em promoção. Ó, galera aqui mandando solicitações para participar do nosso vídeo, sejam bem-vindos aqui, ó. Então, sejam bem-vindos, a galera aqui participar, estão aqui aceitos, devidamente aceitos. Galera aqui, deixa eu adicionar aqui o pessoal que está pedindo para assistir a nossa aula. Então, sejam bem-vindos. E como eu disse, pessoal, você encontra a nossa matéria isolada à venda no site da Rede Juris. Essa questão está lá, ó. Então, vamos ver. Concurso da Assembleia Legislativa de Goiás, procurador. O texto que nós acabamos de ler é um texto sobre cultura, sobre milagres, peregrinações aqui em Goiás. O texto descreve a caverna de Terra Ronca, localizada no Parque Estadual de Terra Ronca, lugar de atração turística por sua paisagem cultural. Destaca-se na descrição do texto que nós lemos, a ação marcada pela o fato das pessoas irem até a caverna em busca dos milagres, lá na caverna de Terra Ronca. Tio Canduca, boa noite, Rio de Janeiro, seja bem-vindo. Então, olha só, o texto que nós lemos aqui, falando que as pessoas vão até a caverna de Terra Ronca buscar milagres, destaca que a ação humana, isso é a linha de pensamento, Acre, seja bem-vindo. Esse texto é na linha de pensamento do pesquisador aí, professor Ademir. Olha só, quando as pessoas vão até a caverna de Terra Ronca em busca de milagres, destaca-se na descrição a ação humana marcada pela letra A, apropriação da paisagem natural, acrescentando-lhe atributos imateriais. B, adaptação da biodiversidade regional, fornecendo-lhe atrativos universais. Ou C, adequação do patrimônio hídrico, proporcionando-lhe utilidades medicinais. Ou D, transformação do meio ambiente, adicionando-lhe características funcionais. E aí, galera, o que vocês acham, hein? Quando as pessoas vão até a caverna, Amapá, Bahia, Paraíba, Natal, Maceió, sejam bem-vindos. Então, o que vocês acham, hein, que é a resposta dessa questão? As pessoas vão até a caverna, lá no Parque Estadual de Terra Ronca, em busca de milagres, e quando elas fazem isso, qual é a ação que se destaca? Apropriação da paisagem natural, acrescentando-lhe atributos imateriais, adaptação da biodiversidade regional, fornecendo-lhe atrativos universais, adequação do patrimônio hídrico, proporcionando-lhe utilidades medicinais, ou transformação do meio ambiente, adicionando-lhe características funcionais. Hã? Ninguém arrisca aí, não? Ninguém vai falar? Letra D, arriscaram aqui? De jeito nenhum. Resposta letra A. Apropriação da paisagem natural, acrescentando-lhe atributos imateriais. Essa questão foi difícil pra caramba. Manda um abraço aí pro Ceará. Ceará, um abraço. Porto Velho, abração. Goiânia, galera, tá aí, ó. A resposta não é letra D, galera. A resposta é letra A. Quando as pessoas vão até a caverna de Terra Ronca, beber a água que cai do teto, das estalagmites e pedir milagre, as pessoas estão se apropriando da paisagem natural e acrescentando-lhe atributos imateriais, ou seja, curas milagrosas. O imaterial é aquilo que vem do espírito e não do corpo. Então, é nessa linha de pensamento que os dois professores trabalham, cultura do Cerrado. Ó, a galera acertou em cheio aqui agora, hein? Então, opa. Vamos. Então, João Pessoa entrou aqui. Eu tenho outra questão para perguntar para vocês, ó. Nessa linha também. Olha quão difícil que é, cara, a linha de pensamento que esses professores pesquisam, o Ademir e o Eliezer. Outra questão aqui, João Pessoa, um abraço aí. Olha só, preste atenção no texto que eu vou ler aqui, que é uma questão de prova também, que aconteceu no concurso da Saneago, agora, Saneamento de Goiás S.A. Ano passado, essa prova, aliás, ano passado não, foi esse ano, nessa mesma linha de pesquisa dos indicados pela banca. Na virada dos anos 2000, algo despontou no interior de Goiás, o movimento dos astros, a força dos cristais e maracás, o chamado das comunidades tradicionais, povos indígenas e remanescentes quilombolas, e a bênção de São Jorge, Petrópolis, Rio de Janeiro, um abraço. E a bênção de São Jorge, eu falei em São Jorge, padroeiro aí do Rio, Petrópolis, um abraço. Então, povos indígenas e remanescentes quilombolas, e a bênção de São Jorge, o santo guerreiro, que cedeu seu nome à vila de ex-garimpeiros, localizadas na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.
e propiciaram a criação do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros, pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge, na época com pouco mais de 2 anos de existência. Então, vejam só, adicionar aqui uma galera que está querendo participar da aula, estou adicionando aos poucos aqui, viu, gente? É muita gente querendo participar, estou adicionando na medida do possível. Então, vamos lá. Olha só. Vamos adiante. Então, esses caras são devotos de algum santo? Os professores, eu acredito que sim, velho. Porque tudo, eles pesquisam nessa linha, né? De milagres, curas, plantas medicinais do cerrado e tal, esse tipo de coisa. Os professores aqui que a gente está falando aí. Então, Karina, olha só, tá com medo? Exatamente. Pode ficar com medo, porque a linha de pensamento dos caras por que tá de olho esbugalhado? Quem está perguntando aqui, Fábio Gomes, por que está de olho esbugalhado? Rapaz, isso aqui é meu olhar 43, aquilo assim me saindo. Então, olha só. Então, é a câmera que está muito perto. Deixa eu colocar a câmera mais longe aqui, assim. Deixa eu colocar num ângulo que me favoreça mais. Então, pessoal, olha só. Na época, um pouco de mais de 2 anos de existência. Vamos ver o que eles perguntaram sobre esse texto aqui da Casa de Cultura Casa de Jorge, lá na Chapada dos Veadeiros. O evento referido no documento foi criado há 17 anos, o Encontro de Culturas Casa de Jorge, na Chapada dos Veadeiros. O evento referido no documento foi criado há 17 anos, com o objetivo de, letra A, criar espaço de comercialização da produção artesanal dos grupos tradicionais. É a letra A. Esse Encontro de Culturas Casa de Jorge foi criado para criar um espaço de comercialização da produção artesanal dos grupos tradicionais, letra A. Letra B, explorar as atividades folclóricas tradicionais na realização do turismo local. Ou, C, promover a inclusão dos povos tradicionais no sistema produtivo regional. E, letra D, fortalecer a riqueza do patrimônio imaterial dos sujeitos tradicionais. E então, A, B, C ou D? O encontro cultural realizado na Casa de Cultura Casa de Jorge, criada há 17 anos, do ponto de vista cultural, galera. Criar um espaço de comercialização da produção artesanal dos grupos artesanais. A. Explorar as atividades folclóricas tradicionais na realização do turismo local. B. Promover a inclusão dos povos tradicionais no sistema produtivo regional. C. Ou D. Fortalecer a riqueza do patrimônio material dos sujeitos tradicionais. Galera chutando aqui. B, C. Resposta correta, galera. Ninguém chutou correto até agora. Resposta correta, letra B. O Encontro de Cultura Casa de Jorge, ele foi criado para fortalecer a riqueza do patrimônio imaterial dos sujeitos tradicionais. Os garimpeiros de cristal, que fundaram a Vila de São Jorge, lá costumam se reunir os calungas, remanescentes de quilombola, e esse povo, eles tratam dos seus assuntos de cultura. A gente tem folia de reis, encontro de poesias. Agora, essa época do ano é a época do auge da Casa de Cultura Casa de Jorge, nesse período de transição aqui, ó. A gente tem o auge dos festejos lá, tá tendo campeonato de poesia, literatura de cordel, benzeção, curas, rezas, rodas de tradicionais, folia de reis, festa de congada e tal, esse tipo de coisa, tudo se realizam lá. É uma forma de fortalecer a cultura. Então, é nessa linha de pesquisa que os dois pesquisadores, tanto o professor Eliezer quanto o professor Ademir, costumam trabalhar, ok? Então, eu separei 2 questões de provas aqui que têm a ver com a linha de cultura deles, da linha de pesquisa deles, para que vocês vejam aí. Mas agora, já que vocês têm uma noção, eu vou passear um pouco aqui pelo edital, eu vou mostrar para vocês. Olha só, esse nosso curso, isso aqui que eu estou falando para vocês, isso aqui vai ficar a live para vocês, né? Letra D é a resposta, viu, galera? Então, vai ficar aqui gravado para vocês, nas próximas 24 horas você pode ver essa aula. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar sobre cada tópico do edital aqui rapidamente, vou dar um bizu sobre cada tópico do edital aqui para vocês. Então, o que a Lei Estadual 14.911/2004, que pede Geografia e História de Goiás na nossa prova, pede para a gente estudar? Dá só uma olhada. Eles pedem para a gente estudar, os povos indígenas do Brasil Central,
grupos indígenas de Goiás e a presença e o legado da cultura indígena em Goiás. Bom, quando cai sobre índio em Goiás, a galera tende a errar. Até mesmo bancas examinadoras de fora. O último concurso aqui de médico legista, quem fez foi a banca Fundação Universa, a Funiversa, ok? Fundação Universa da Universidade Católica de Brasília. E eles cometeram um erro grave, porque eles disseram que a população indígena em Goiás é de 10 mil indivíduos. Bom, e não é. A população indígena em Goiás é de 300 indivíduos aproximadamente, dividido em 3 povos que são reconhecidos. Os 3 povos reconhecidos em Goiás são a Vaca-Noeiro, que são apenas 6 indivíduos, os Vaca-Noeiros, os Tapuios, que são 235 indivíduos, ok? E ainda temos os Carajá, que são mais 7 indivíduos. Então, somando tudo, dá 311. No último censo de 2010, dava 311 indígenas. Agora, esses são os indígenas reconhecidos, que moram em aldeias. Os Carajá, em Aruanã, os Tapuios, lá em Rubiataba, em Nova América, e ainda, tá ok? A Vaca-Noeiro, em Minasul e Colinas do Sul, ok? Agora, as pessoas que se autodeclaram indígenas, mas não vivem em tribo, no estado inteiro, por critério de autodeclaração, somam 10 mil pessoas. Então, a própria banca examinadora se confundiu. Então, gente que se autodeclara remanescente, parente de índio, descendente de índio em Goiás, 10 mil. Índios que vivem em tribos, índios que são reconhecidos como indivíduos morando em tribos e têm terra indígena demarcada. São cerca de 300 indivíduos. Tapuios, Carajás, a Vaca-Noeiro. Ok? Então, esse é o top 1 da nossa lei. Você sabendo isso aí já vai te dar uma boa coisa aí, tá bom? Então, Frankwell, Jânia Cássia, Odilene, sejam bem-vindos aí. Vamos adiante. Tópico número 2 da lei. Escravidão e resistência negra. A escravidão em Goiás, a presença e o legado da cultura negra. Pessoal, o estado de Goiás teve uma grande influência da comunidade negra. Ainda hoje a gente vê isso na música, na linguagem, na alimentação e na miscigenação da população. De acordo com o último censo do IBGE, a maioria dos goianos se autodeclaram pretos e pardos, descendentes de africanos. Na escravidão indígena em Goiás, não houve uso de mão de obra escrava indígena. Okay? Aqui em Goiás, a mão de obra que nós utilizamos nas minas foi mão de obra escrava africana. E o número de escravos ele aumentou à medida que a produção de ouro subiu. O período do ouro aqui começa no século XVIII, em 1726, e tem o seu auge por volta de 1750. Segundo Luiz Palacin, que é o historiador mais famoso de Goiás, Luiz Palacin diz que por volta de 1750, no auge do período minerador aqui, 80% da população em Goiás era escrava negra. População escrava negra. Isso por volta de 1750. Bom, o ouro começou na segunda metade já do século XVIII a acabar. De 1778 em diante, o ouro já estava em declínio aqui em Goiás. Então, o número de escravos foi diminuindo, porque nós passamos a lidar com a pecuária. E na pecuária, a gente praticamente não usa mão de obra escrava. O vaqueiro é um homem livre, ele recebia em bezerros, uma participação no número de bezerros que nascia na fazenda. Deixa eu tomar uma água aqui. Resultado. O número de escravos caiu dramaticamente ao longo do século XIX. Manda coraçãozinho aí, Tio Canduca, ó, pessoal. Até agora eu só vi 2 coraçõezinhos, ó. Então, é o seguinte, o número de escravos caiu dramaticamente à medida que a gente transferiu a nossa atividade do ouro para a pecuária. E aí, o que acontece? Ao longo do século XIX, os escravos foram diminuindo a tal ponto que, quando a Lei Áurea foi assinada, a princesa Isabel acabou com a escravidão no Brasil, só tinha 2% de escravos na população goiana. A população chegou a ser 70% por volta de 1750. Opa, coraçõezinhos, muito bem, obrigado. E em 1888, essa população escrava tinha caído para 2% apenas. Já quase não havia escravo quando a Lei Áurea foi assinada pela princesa Isabel, porque nós mudamos de atividade econômica. Isso é um assunto que cai direto em prova, eles perguntam. Por que o número de escravos caiu ao longo do século XIX? Porque o ouro só foi abundante aqui na primeira metade até meados do século XVIII. 1726 a 1778. De 1778 para frente começa a decadência. E aí o número de escravos vai cair até quase desaparecer. Quando a Lei Áurea é assinada, praticamente não há mais escravo por aqui. Bom,
Vamos falar do tópico 3, aqui, a nossa Lei Estadual 14.911. Tópico 3, o povoamento branco, cultura e religião na sociedade colonial. O povoamento branco, a cultura e a religião na sociedade colonial. Pessoal, o povoamento branco em Goiás se deu com brasileiros, paulistas e também com portugueses, ok? Logo que descobriram ouro aqui no Brasil, uma quantidade imensa de portugueses se mudou para o Brasil e houve uma leva imigratória enorme de portugueses que vieram parar em Goiás. Então, os brancos que viviam em Goiás aqui no período colonial eram ou brasileiros, principalmente paulistas. O estado de Goiás pertencia a São Paulo, né, quando o ouro foi descoberto aqui em 1726. A independência de Goiás em relação a São Paulo só se deu em 1744. E, então, os brancos, os poucos brancos que tinham aqui, cerca de 30% da população era branca, no auge do período minerador, eram de paulistas e de portugueses, tá bom? Então, vejam bem, a religião, no período colonial, a religião era a religião católica, inclusive brancos e pretos frequentavam igrejas diferentes. Existiam as igrejas dos negros e até hoje a gente tem tradições religiosas culturais que são manifestações da cultura negra. Um exemplo disso são as congadas de Catalão. A festa do Congo, lá em Catalão, é uma festividade típica da cultura negra que a gente tem aqui em Goiás e que atrai milhares e milhares de turistas aí todo ano. Está aí um exemplo de legado da cultura negra que nós temos. E nós temos, inclusive, também em Natividade, hoje no município de Tocantins, era antigo norte de Goiás, uma igrejinha inacabada, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Natividade foi a mina que mais produziu ouro em Goiás. Hoje ela está no Tocantins, mas era Goiás, norte de Goiás. Lá tem essa ruína dessa igreja, que é considerada uma das 7 maravilhas arquitetônicas do Brasil. A igrejinha de pedra, que foi consagrada a Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que nunca foi totalmente terminada, porque o ouro acabou antes da igreja ser concluída, não teve escravo suficiente para terminar a construção da igreja. Então, vejam só. No tópico número 4 da nossa Lei Estadual 14.911, eles falam sobre a população goiana. Só que aí não é a população no período colonial. O tópico 3 é sobre a população lá no período colonial. Então, o povoamento branco, cultura e religião na sociedade colonial. Aqui no 4, está se falando da população moderna. A população goiana, povoamento, movimentos migratórios, densidade e distribuição demográfica. E a população economicamente ativa atualmente. Então, vejam só. Pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos a seguinte situação. A população goiana, ela foi uma população que cresceu rapidamente durante os 50 primeiros anos da mineração, ali entre 1750 e 1720, 1770. E essa população, quando o ouro acabou, ela quase que desaparece. 80% das pessoas que viviam aqui foram embora, especialmente os portugueses que vieram e migraram para cá. Foram-se embora, ok? E só 20% dessas pessoas ficaram para trás. Durante muito, muito tempo, a população de Goiás era um vazio demográfico praticamente. A população de Goiás era rarefeita. Segundo Luiz Palacin, esse grande historiador, o mais citado aí nas bibliografias, Luiz Palacin, afirma que por volta de 1900 a população de Goiânia passava de pouco mais de 200 mil pessoas. Isso em 1900, agora, cara, começo do século XX, ou 1901. A população de Goiás era de pouco mais de 200 mil pessoas. Mas ao longo do século XX, Goiás passou por uma grande transformação. Chegou a estrada de ferro, teve a construção de Goiânia, teve a construção de Brasília, a modernização da agricultura com a mecanização do campo, a guerra fiscal que trouxe industrialização para Goiás, e ao longo do século XX a população goiana teve uma verdadeira explosão demográfica, um verdadeiro boom. Nós éramos 200 mil pessoas lá ali por volta de 1900, 1901, e hoje o estado de Goiás tem 6,8 milhões de pessoas. Esse é o número da última PNAD 2017 do IBGE. 6,8 milhões de pessoas, olha só, há 100 anos atrás eram 200 mil, hoje são 6,8 milhões. Só que eu não estou contando com a população do Distrito Federal, que são mais 3 milhões de pessoas que não viviam aqui também, e tem a população do Tocantins, que é mais 1,5 milhão de pessoas, porque Goiás englobava Distrito Federal e Tocantins. Então, cara, se você somar a população de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, dá 11,5 milhões de pessoas. 11,5 milhões. Há 100 anos era só 200 mil. Vejam como é que houve uma verdadeira
explosão demográfica ao longo do século XX. Alô, alô, Goiás, Marta Martins, seja bem-vinda, Marta. Pessoal, olha só, então, é por isso que esse item 4 aqui, ó, nós estamos falando de História e Geografia de Goiás aqui, pessoal, nós estamos falando de um tópico importante aqui de Geografia, ó, o tópico 4 da nossa Lei Estadual 14.911/2004, população goiana, o povoamento, os movimentos migratórios, densidade e distribuição demográfica, população economicamente ativa. Alto Pará. Eita, Alto Pará. Alô, Parazão. Pará. Um abraço para o Pará. E já dei aula aí em Marabá, no Pará, viu, pessoal? Então, Paraupebas, Pará, pertinho ali. Kelvin Rodrigues, lá de Paraupebas. Terra boa, Paraupebas. Terra da Valdeira Doce. Então, olha só. Então, Goiás passou por essa onda de povoamento no século XX. Aí, quais foram os principais fatores que geraram esse boom demográfico? A estrada de ferro. A estrada de ferro é para a Delta, delegado de Goiás. Esse concurso aqui é para a Delta, delegado de Goiás, Geografia e História de Goiás. Nós estamos falando aqui da Lei Estadual 14.911/2004, que é a lei que rege esse conteúdo. E quem quiser se aprofundar nesse conteúdo, é só comprar a matéria isolada do Ticanduca. Você encontra minha matéria isolada para comprar. Eu estou trabalhando tópico por tópico do edital lá no site da redejures.com, ok? Entra lá na redejures.com e adquira, está em promoção, a isolada do professor Canduca, tá ok? Geografia e História de Goiás, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado. Delta, voltado exclusivamente para o concurso Delta, delegado de Goiás. Trabalhado em cima do que pede para Delta. Alô, Solonópolis, Ceará. Solonópolis, no Ceará. Olha só. Então, vamos para frente. Pessoal, o que provocou esse boom demográfico em Goiás aí ao longo do século XX? A estrada de ferro, que trouxe de volta a imigração. Nós tivemos uma onda imigratória na época do ouro e aí ficou 150 anos praticamente sem vir imigrantes para cá. Aí começaram a chegar árabes, sírios libaneses. A comunidade síria e libanesa aqui em Goiás ela é gigantesca, viu, pessoal? Algumas das famílias mais ricas em Goiás são árabes. Família Seba, família Fuad Hassi, família Elu, que é dona do leite Piracanjuba, família Abrão, da senadora Lúcia Vânia Abrão, dentre outras. Monte Claros, de Minas, Divinópolis, Minas Gerais, Terra Boa, Terra de Inigênio, Divinópolis. Então, olha só. Então, pessoal, a Estrada de Ferro vai trazer os imigrantes italianos também, que fundaram a cidade de Nova Veneza, vão trazer alemães, os alemães se estabeleceram numa colônia lá em Uvá, perto de Goiás Velho, tá ok? Então vão chegar imigrantes árabes, italianos, vão chegar libaneses, vão chegar também alemães. Com a construção de Goiânia, começa a chegar japoneses também, muitos japoneses vieram para a região de Goiânia e Anápolis. E brasileiros de todos os estados vieram para cá, especialmente nordestinos, ok? A construção de Brasília, então, vai trazer um verdadeiro boom populacional para Goiás. A construção de Brasília vai fazer com que, a partir de Brasília, começou há muito tempo, começou tem meia hora, meu jovem. Está perguntando aqui a Alessandra Pereira. Alessandra Pereira, a nossa aula começou há meia hora, mas eu tenho uma boa notícia para você. Essa aula fica gravada. Nas próximas 24 horas, você entra aqui no Amo Direito e clica lá no ícone do professor Canduca, Juazeiro no Norte, Ceará, terra de Padre Ciço. Ô, rapaz, região metropolitana do Cariri, sejam bem-vindos. Pois é, essa aula fica gravada. A aula de Geografia e História de Goiás do Tio Canduca vai ficar gravada. Nas próximas 24 horas, você pode assistir o começo da aula aí, ó, em que eu estou falando dos professores que são indicados como membros da banca examinadora. Mas preste atenção. Então, a partir da construção de Brasília, nós vamos ter um verdadeiro boom demográfico. E vão vir muitos nordestinos, cara, para cá. O nordestino é o povo que mais migra no Brasil, né? Inclusive, o entorno de Brasília é cheio de nordestinos. Caiu numa prova recentemente da Polícia Civil do Distrito Federal, perguntando à população que mora no entorno de Brasília, que é uma região que tem aproximadamente 1 milhão de pessoas, é a segunda região mais densamente povoada de Goiás, qual era a população predominante no entorno de Brasília, de onde vinha essa população predominante no entorno de Brasília. E a população predominante no entorno de Brasília é população nordestina, ok? Goiás tem muito nordestino, cara. Maranhense, então, vou te falar. É o que há por aqui. Tocantinense também, o antigo norte de Goiás, vem muito para cá. Mineiros, os mineiros migram em grande quantidade aqui para Goiás.
Inclusive, caiu numa prova em 2014 que o maior número de pessoas vindo para cá, Londrina, Paraná, terra boa, ó. Parabéns, professor. Obrigado aí, Londrina, participando aqui, Recife. Então, vamos lá. Pessoal, densidade demográfica em Goiás. Quais são as regiões de Goiás mais densamente povoadas? A região central do estado, o centro goiano, onde está Goiânia e a região metropolitana de Goiânia. O estado de Goiás tem 6,8 milhões de pessoas. 35% da população mora nos 20 municípios da Grande Goiânia, ok? 35% da população mora nos 20 municípios da Grande Goiânia, na região central do estado. São 2,5 milhões de pessoas aproximadamente, tá bom? E a segunda região mais densamente povoada em Goiás é o entorno de Brasília. As maiores redes urbanas do estado estão nessa região. A primeira mais densamente povoada é o centro goiano, onde está Goiânia e região metropolitana. A segunda região mais densamente povoada é no leste do estado, Brasília, divisa com Minas Gerais ali, em torno de Brasília, cerca de 1 milhão de pessoas. E o sudoeste, a região de Rio Verde, Jataí, ok? A região de Rio Verde, Jataí, Mineiros, o sudoeste goiano é a terceira região mais densamente povoada do estado. São as principais redes urbanas também do estado. A rede urbana número 1 é a da região metropolitana de Goiânia, a rede urbana número 2 é a do entorno de Brasília, e a rede urbana, a terceira maior rede urbana do estado é a do sudoeste goiano, região de Rio Verde, Jataí, Mineiros ali, ok? Um alô aí para Diego, Larissa, aqui em Solonópolis, no Ceará. Já dei um alô aí para o Ceará, ó. Teresina, Piauí, estive em Teresina, passando férias ano passado. Maravilhosa essa cidade. Então, pessoal, anotaram aí? Densidade demográfica em Goiás. Esse item está pedindo especificamente, ó. Densidade e distribuição demográfica. Então, a população goiana está concentrada no centro, no leste e no sudoeste do estado. Centro, região metropolitana de Goiânia. Leste goiano, em torno de Brasília, e sudoeste goiano, região de Rio Verde e Jataí. E são as três principais redes urbanas do estado e é onde são as regiões onde há maior índice de criminalidade também. Vocês vão fazer concurso de delegado, não se esqueçam disso. Ok? O maior índice de criminalidade, na verdade, é no entorno de Brasília, a região mais violenta do estado de Goiás. O índice de homicídios por grupo de 100 mil habitantes no entorno de Brasília chega a ser superior em 2 vezes ao da Baixada Fluminense, cara. Pra você ter uma noção. O entorno de Brasília é 2 vezes mais violento do que a Baixada Fluminense, estatisticamente falando. Ó, mestre Silmar Lopes, professor Silmar Lopes, grande professor, meu ídolo, entrou aqui, ó, rapaz. Um abraço, mestre Silmar. Então, Aracaju, Sergipe, tá aqui junto, Fagner de Séries, Goiás. Séries, ó, galera, na região central de Goiás. Séries, de vez em quando, cai em prova. Séries é a cidade que foi fundada durante a Marcha pro Oeste, de Getúlio Vargas aí, ó. Foi a cidade fundada por Bernardo Sayão. Séries, ela foi o início de um projeto de Getúlio Vargas, da Marcha pro Oeste, que pretendia fazer a maior reforma agrária do mundo. Era a antiga Colônia Agrícola Nacional de Goiás. Cai direto em prova sobre isso, hein? A cidade de Séries, inclusive, tem esse nome, porque Séries é a deusa dos cereais, a deusa da fartura, da colheita e da fertilidade. Tá bom? Então, obrigado e uma boa noite. Bahia. Então, pessoal, nós já estamos nos aproximando do final aqui da nossa live e ainda tem que falar mais coisas aqui, hein? Então, falta só uns 15 minutinhos aí para a gente fechar nosso tempo, 15, 20 minutos. Então, sobre a população goiana, cai demais, cara. A banca UEG adora esse assunto. População, rede urbana, redes de comércio e tal, e tudo mais. E o professor Maísa Maio, minha aluna, que já gabaritou tudo que é prova minha. Maísa Maio, ela já fez uns 5 concursos que ela estudou comigo, todas as provas ela gabarita. O dia que eu falto aula lá na Rede Júris, Marisa Maio dá aula no meu lugar, pessoal. Tanto que ela sabe história de Goiás. Está aqui quase meia-noite, ó, assistindo a live do Tio Candu. Essa é candidata forte, viu? Então, veja bem. Pessoal, então, Tadeu Alencar Arraes. Anota o nome desse professor aí para mim, ó. Tadeu Alencar Arraes. Você vai anotar a bibliografia desse cara. Quem puder, compra os livros dele. Tadeu Alencar Arraes. Ele tem vários livros sobre Goiás. Ele é professor da UFG sobre o Estado Sul. O Estado Sul de Goiás. Sul de Goiás também é uma rede urbana importante. Engloba ali a região de Tumbiara, Caldas Novas. Aliás, hoje tem um concurso da SEDUCE aqui, cara. Secretaria de Educação de Goiás. E caiu perguntando sobre as regiões turísticas, as principais regiões turísticas de Goiás, Caldas Novas e Rio Quente, tá ok? No sul goiano, região de Tumbiara ali, tem uma rede urbana importante também.
Mas em termos de densidade demográfica, as 3 redes urbanas principais são o centro goiano, em torno de Goiânia, em torno de Brasília, e a região sudoeste. E o Verde já está aí. O sul goiano também, região de Itumbiara, Morrinhos, que inclui Caldas Novas também, seria a 4ª maior densidade demográfica e rede urbana, sob o status do sul goiano. Exatamente. Sudoeste faz parte do sul goiano, né? Na verdade, sudoeste e sudeste estão dentro da região sul, do sul goiano. Então, vejam só. Pessoal, então anota o nome aí, Tadeu Alencar Arraes, é o cara que é referência. Tadeu que trabalha com isso, ele é professor da UFG, ele escreveu Goiás, novas regiões ou novas formas de olhar das regiões, Geografia Contemporânea de Goiás e A Produção do Território Goiano, são obras dele, ok? Então, não durmo hoje, Kixe Maria. Então, rede urbana goiana, cara, Tadeu Alencar Arraes, presta atenção nisso aí, porque isso aqui despenca em prova, ok? A Mir está falando aqui, a Mir Mansur, que susto. Pois é, a Mauri Dumba, arrepia no direito. Pois é, vocês têm que arrepiar em Geografia e História de Goiás, rapaz. No direito, os concorrentes seus tudo vão acertar. Essa matéria minha aqui é que é o diferencial, ó. O pessoal vai fazer concurso de Delta, só quer estudar direito penal. Claro que vocês têm que ser bom em penal, porque todo mundo vai gabaritar penal. Mas só que como todo mundo vai gabaritar, não vai fazer diferença para você passar. Você tem que acertar sobre rede urbana, sobre as regiões goianas mais densamente povoadas, quais que são as principais redes urbanas, aquelas questões lá de cultura, de patrimônio material, é isso que eu quero que você acerte na sua prova. Bom, vamos para a parte mais histórica aqui, da Lei Estadual 14.911/2004, e nós agora só falamos da parte de geografia ainda. Então, olha só. Pessoal, História Política de Goiás, é o tópico 5 da Lei Estadual 14.911. História Política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo e a República Velha, as oligarquias e a Revolução de 30, a dinâmica política regional, partidos e movimentos sociais, a ditadura militar em Goiás e a transição democrática, a política de 1930 até os dias atuais. Só isso que tem na lei que você precisa estudar, cara, sobre política, ó. Vou repetir. História e Política de Goiás, isso é o tópico 5 da emenda da Lei 14.911/2004. História Política de Goiás, a independência em Goiás, Goiás foi independente de São Paulo em 1744, o coronelismo e a República Velha, as 2 principais famílias de coronéis que mandaram em Goiás foram os Jardim Bulhões e Jardim Caiado. Na prova não cai só Bulhões e Caiado não, viu? Cai Jardim Bulhões e Jardim Caiado. Então, família Jardim Bulhões, família Jardim Caiado. Aliás, Caiado e Bulhões eram aliadíssimos até o período do Império, viu, pessoal? E depois do período republicano, quando eles passaram a disputar eleições entre si, aí eles viraram arqui-inimigos políticos. Os Bulhões dominaram os 23 primeiros anos da República Velha em Goiás e os Caiados os outros 18, até a Revolução de 30. A República Velha, período que vai ali de 1889 até 1930, a proclamação da República até 1930, tem uma pessoa perguntando aqui, o Valdson Vavá, sobre o setor sul, parece que tem um projeto diferente, Puri. Isso aí é sobre o plano diretor de Goiânia, o Valdson Vavá. O setor sul, ele foi, quando Goiânia foi criada, em 1930, o primeiro plano diretor foi do arquiteto Atílio Corrêa Lima. E, por esse plano diretor, Goiânia, ela teria um projeto de formato radial concêntrico. O projeto de cidades radiais concêntricas, que foi inspirado num projeto de Paris, você tem uma praça central e ruas em formas de raio saem dessa praça. E à medida que a cidade vai crescendo, círculos vão se formando em volta da praça e você tem, visto de cima, uma cidade de formato radial concêntrico, ela parece uma teia de aranha. Você tem a praça principal, círculos em voltas e avenidas que saem dela em forma de raio. Mas Atílio Corrêa Lima só ficou 2 anos à frente do primeiro plano diretor de Goiânia. Ele foi demitido do cargo por Pedro do Vico. Ele bateu de frente com os irmãos consultores de Goiânia, o Jerônimo Coimbra Bueno e Abelardo Coimbra Bueno, e aí o Atílio Corrêa Lima foi embora. O setor sul já foi planejado pelo arquiteto Armando Godoy. E Armando Godoy projetou o setor sul no modelo ortogonal. O modelo ortogonal é o modelo onde você tem paralelas e retas que se encontram e, visto de cima, parece um tabuleiro de xadrez. É aquele modelo das asas lá de Brasília, das asas do avião de Brasília, que é o modelo ortogonal. As quadras vistas de cima lembram o tabuleiro de xadrez, não uma teia de aranha, como o radial concêntrico, ok? O setor sul já foi projetado dentro desse contexto, foi projetado também dentro da
do contexto de cidade-jardim, com muito verde e tal e tudo mais. Qual o tema da live? Vanessa Araújo. Vanessa Araújo, Irmãos Coimbra Bueno, exatamente, Maísa. O tema da live é Geografia e História de Goiás, Vanessa Araújo. Nós estamos falando, desvendando o edital. Eu estou falando tópico por tópico do edital. O que pode... Eu estou abordando um por um os tópicos, estou fazendo um resumo da ementa da Lei Estadual 14.911/2004. Existe uma lei, a Lei Estadual 14.911/2004, que rege esse conteúdo. Então, essa lei ela tem uma emenda, essa emenda vem com tópicos numerados. São 8 tópicos. Eu estou falando no momento do tópico número 5, viu, Vanessa? E aí você pode entrar depois, Vanessa, vai ficar gravada essa aula e você assiste a aula novamente, ok? Eu estou falando tópico por tópico, eu estou no tópico 5, que é História Política. Então, tópico 5, História Política de Goiás, 5.1, a Independência de Goiás. A Independência de Goiás de São Paulo foi em 1744, nosso primeiro governador foi o Conde dos Arcos. Aí o tópico 5.2, o coronelismo na República Velha. Você tem que saber que as principais famílias de coronéis que governaram Goiás foram Bulhões e Caiado, isso é o principal. O tópico 5.3, as oligarquias, exatamente. Jardim Bulhões, Jardim Caiado. E tivemos, dentro do governo Bulhões, uma dissidência, que foi a de Xavier de Almeida. Tivemos um período dentro dos Bulhões em que Xavier de Almeida, eleito por Leopoldo de Bulhões, rompeu com ele, e durante 7 anos, Xavier de Almeida mandou em Goiás. Há uma linha de autores que falam até em xavierismo, fala que são Bulhões, Xavier e Caiado. Então, pode ter uma linha de historiadores que fala de oligarquias Bulhões, Xavier de Almeida e Caiado, ok? Eu considero que o xavierismo foi um fenômeno que ocorreu dentro do período dos Bulhões. Eu sou da corrente de historiadores que defende que o xavierismo ocorreu dentro do domínio da oligarquia Bulhões. Mas pode ser que cobrem de você, que as 3 principais oligarquias que governaram Goiás até a Revolução de 30 foram Bulhões, Xavier de Almeida e Caiado. Okay? Jardim Bulhões, Xavier de Almeida, Jardim Caiado. Tá bom? Dinâmica política regional, partidos e movimentos sociais. Cara, partidos em Goiás. A partir de 1945 é que nós vamos ter os primeiros partidos de amplitude nacional em Goiás. Nós vamos ter a dobradinha PTB, criada por Getúlio Vargas, PTB-PSD, que era o partido do interventor Pedro do Vico, PTB-PSD, Pedro do Vico é o cara que criou Goiânia. Ele os candidatos dele eram eleitos pela turma do PTB-PSD. E a oposição era a UDN, União Democrática Nacional. Então, em Goiás, de 30 até 64, sempre vão brigar pelo poder. PTB, PSD versus UDN. PTB, PSD em coligação. PTB, PSD versus UDN. Ok? O que mais? Movimentos sociais. A partir dos anos 50 em Goiás, especialmente após a Constituição de Brasília, em 56, nós passamos a ter problemas graves no campo. Com a construção de Goiânia e a construção de Brasília, as terras no Centro-Oeste se valorizaram muito. E aí, as ligas camponesas, era o MST da época, eram as ligas camponesas. As ligas camponesas vieram para Goiás e passaram a orientar e a organizar os movimentos de sem terra aqui em Goiás. Na década de 50, entre 1955 e 1960, nós tivemos um conflito de terras gigantesco aqui em Goiás, que matou dezenas de pessoas. Foi o conflito de terras de Trombas e Formoso. Rio Trombas, na beira do Rio Trombas e do Rio Formoso, na região de Uruaçu, hoje, região da BR-153, ali, quase divisa com Tocantins. Na época, Trombas e Formoso eram apenas os rios que cruzavam o município de Uruaçu. Hoje, Trombas e Formoso são municípios, ok? Xavier de Almeida, falamos aqui. Xavier, nós tivemos Bulhões, Xavier de Almeida, Caiado, ok? Nas oligarquias goianas aí. Bulhões, Xavier de Almeida e Caiado. Então, veja bem. E aí, nos anos 50, movimentos sociais, ligas camponesas, que se envolveram no conflito de terra de Trombas e Formoso. Esse conflito de terra foi resolvido no início dos anos 60, quando o governador eleito Mauro Borges reconheceu o uso capião dos camponeses de Trombas e Formoso e titulou a terra, deu 3.000 títulos de posse aos camponeses. Foi um dos poucos movimentos sociais no Brasil onde o governo ficou ao lado do sem terra, cara, nos anos 60. Os sem terra venceram. O governador Mauro Borges reconhece o uso capião e o direito à terra pelos camponeses de Trombas e Formoso no início dos anos 60, pacificando esse conflito que matou
dezenas de pessoas. Okay? O professor Itami Campos, que é o maior estudioso de política em Goiás, a professora Tereza Canezin tem tese de doutorado sobre Trombas e Formoso. Itami Campos cai direto em bibliografia, viu? Ciência Política. E professora Tereza Canezin também. Bom? Então, a ditadura militar em Goiás. A Revolução de 30. A Revolução de 30 em Goiás. A Revolução de 30 em Goiás, o fato mais importante foi a construção de Goiânia. Graças à Revolução de 30, Pedro Ludovico chegou ao poder e isso provocou a construção de Goiânia, que foi o começo do grande movimento político Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas. A Marcha para o Oeste foi um projeto de interiorização do desenvolvimento. Okay? A política de 1930, a ditadura militar em Goiás e a transição democrática, é outro tópico da emenda da Lei Estadual 14.911/2004. Ditadura militar em Goiás, nós tivemos 4 governadores durante a ditadura militar em Goiás. Foi um período de grande progresso econômico, pessoal. Foi a época da modernização da agricultura em Goiás. Mas não se esqueça que essa modernização ela é chamada de modernização conservadora no campo. Modernização conservadora. Por que conservadora? Porque ela foi voltada aos grandes proprietários de terra. Ok? Essa modernização ela não foi para todos, para os pequenos, para os médios, não houve reforma agrária. Essa modernização ela se deu para os grandes proprietários, com estímulo à formação de empresas rurais, cooperativas, como é o caso da Comigo, a cooperativa de Rio Verde, que hoje é a terceira maior cooperativa em faturamento no Brasil, a Complém, a cooperativa de leite de Morrinhos, que é uma das maiores cooperativas de leite do país, ok? E o governo criou a Goiás Rural, durante o regime militar, que era uma empresa estatal goiana, que cedia tratores e implementos agrícolas para derrubar o cerrado e plantar pasto e plantar soja. Foi a época em que se domesticou a soja para o cerrado. A Goiás Rural comprou mais de 500 tratores de pneu, de esteira, implementos agrícolas e dava, cara, as máquinas agrícolas, o fazendeiro só precisava pagar o óleo diesel e a comida do tratorista. E a ordem era desmatar, tacar fogo, plantar pasto, plantar soja, exportar e tal e tudo mais. Foi a época do boom de Goiás como fronteira agrícola, anos 70, anos 80. O governo ajudando a devastar o cerrado. Não se esqueça que o professor Ademir e o professor Luiz, os dois indicados aí, eles são pesquisadores de territórios do cerrado, territórios e cultura do cerrado. Eles vão cobrar sobre o cerrado na prova de vocês. O cerrado em Goiás ele teve 3 grandes inimigos, viu, galera? O primeiro grande inimigo do cerrado foi a pastagem. O segundo maior inimigo do cerrado foi a cana-de-açúcar, foi a soja. E o terceiro, a cana-de-açúcar, nos dias atuais. Goiás hoje é o segundo maior produtor de etanol do Brasil, só perde para São Paulo. Então, os grandes inimigos do cerrado foram pastagem, a partir dos anos 50, pastagem artificial, anos 70, soja, principalmente, e a partir dos anos 90, cana-de-açúcar. Bom, então, ditadura militar em Goiás, você tem que saber mais uma coisa. Na época da ditadura militar em Goiás, o primeiro governador da ditadura militar ele não foi biônico. Otávio Lage foi eleito, viu, pessoal? Porque somente depois do ato institucional número 3 que os governadores passaram a ser escolhidos indiretamente. Otávio Lage, que foi o cara que começou a modernização conservadora no campo, ele foi eleito pela Arena, Aliança Renovadora Nacional. E a partir dele, os outros 3 governadores da ditadura militar, que foram Leonino Caiado, Irapuã Costa Júnior e Ari Valadão, esses foram indicados, foram biônicos, tá bom? Não caia nesse peguinha. As bancas examinadoras vão te falar que todos os governadores do período militar foram indicados, biônicos, não foram. Otávio Lage foi eleito, ok? 3 foram biônicos, o primeiro não foi. Otávio Lage de Siqueira, tá bom? O que nós temos mais aqui? A política dos anos 30 até os dias atuais. Galera, a política de Goiás, de 30 até os dias atuais, eu vou fazer um resumo aqui para você ter uma linha de pensamento no tempo. Goiás foi dominado sempre por grupos oligárquicos que, uma vez no poder, se recusavam a sair. Basicamente, você tem a seguinte linha de governo em Goiás. Desde que a República foi proclamada em Goiás, nós tivemos, nos 41 primeiros anos da República, de 1889 a 1930, nós tivemos Bulhões e Caiado. E você pode colocar Xavier de Almeida aí no meio, se você quiser. Embora Xavier de Almeida foi um fenômeno político que ocorreu durante o domínio dos Bulhões. Bulhões, Xavier de Almeida, Caiado. A partir de 30, você tem Pedro Ludovico,
que vai mandar na cena política goiana durante 34 anos, de 30 até 64, tem Pedro Ludovico. E de 64 a 85, 21 anos é a ditadura militar. Ok? Então, você tem Bulhões, Xavier de Almeida, Caiado, Pedro Ludovico, regime militar. Depois do regime militar, nós tivemos 16 anos do domínio político do grupo de Íris Rezende Machado, o chamado irismo, o irismo, após a redemocratização, o irismo, e os últimos 20 anos, o marconismo, o grupo político de Marconi Perillo. Então, cara, presta atenção. Eu vou repetir de novo. Se você quiser anotar, vou até falar devagar. Ó, você tem, desde o começo da República, os seguintes grupos políticos. Bulhões, Xavier de Almeida, Caiado. Fecha até 1930 aí. Bulhões, Xavier de Almeida, Caiado. A partir de 30, Pedro Ludovico, que é 30 a 64. Ludoviquismo, Pedro Ludovico, 30 a 64. 64 até 85, nós temos a ditadura militar. Aí vem o irismo e o marconismo, tá bom? Pedro Ludovico, regime militar, irismo e marconismo. É isso que você tem que saber, tá bom? Bem, pessoal, aqui entramos no tópico número 6. Falta 3 tópicos ainda para a gente falar, hein? E nós só temos, quantos minutos tem aqui? Ixi, Maria, nós temos 5 minutos para falar de 3 tópicos aqui. Está acabando nossa live. 6. Hidrografia, clima, relevo e vegetação. Galera, se você adquirir o curso do Tio Canduca, isolado do Tio Canduca, lá na Rede Júris, você vai aprender aspectos físicos, geografia, história e atualidade de Goiás com base na teoria Z, teoria do zóio. Quem que é meu aluno aí de teoria Z? Ó, Marisa Maio. Diz para esse povo aí, Marisa Maio, se funciona ou não funciona a teoria Z. A teoria Z, que é a teoria do zóio, é uma forma de associar, cara, imagens com raciocínio lógico. Imagens, a gente usa raciocínio lógico e usa informações sobre o estado de Goiás. Eu uso o mapa do estado de Goiás e vou mostrando para vocês no mapa onde é que fica o relevo, onde é que fica a hidrografia, onde que são as regiões mais densamente povoadas, onde é mais baixo, onde é mais alto, onde Goiás é mais quente, onde Goiás é mais frio, onde chove mais, onde chove menos, onde que predomina o gado, onde que predomina a indústria, onde que predomina as usinas hidrelétricas, onde que predomina o turismo. Eu faço um mapa para cada coisa dessa e você visualiza, teoria Z. E aí você, só de olhar para o mapa do estado de Goiás, você falou, aqui produz energia elétrica, ali produz gado, aqui é a indústria, aqui é a região mais densamente povoada, aqui estão as maiores serras, ali está a única planície do estado, ali estão os planaltos cristalinos, onde tem planalto cristalino tem mineração de ouro, de cobre, onde tem planalto sedimentar, você vai encontrar calcário, ó, funciona mesmo. Mais um falando aqui, ó, não foi só Marisa Maio, não. Funciona mesmo, você é fera, professor. Podem comprar, Rede Júris, Tio Canduca. Estamos aqui. Então, pessoal, compra isolada do Tio Canduca lá na Rede Júris. Então, hidrografia, clima e relevo, você aprende com teoria Z. 7. Patrimônio histórico, cultural e religioso de Goiás. Patrimônio histórico. Goiânia é um patrimônio histórico. Goiânia, pessoal, teve essa semana, o Festival Goiânia Arte Deco. Goiânia Arte Deco Festival. Teve mês passado agora, mês de junho. Goiânia tem o 3º maior patrimônio Arte Deco do mundo, só perde para Miami e para Buenos Aires. E nós tivemos o Festival Goiânia Arte Deco. Não se esqueça que o professor Ademir Luiz ele é formado nessa área de cultura e ele é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo, ok? Ele é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo. E teve o Festival Goiânia Arte Deco. Goiás tem várias cidades que são patrimônio histórico. A cidade de Goiás Velha é patrimônio histórico e artístico nacional e patrimônio da humanidade. Pirenópolis é patrimônio histórico e artístico nacional. O Centro Histórico de Goiânia Arte Deco é também território, também patrimônio histórico e artístico nacional. Ok? Bom, e faltou a turismo. Turismo, galera. Turismo ecológico em Goiás. A Chapada dos Veadeiros é patrimônio da humanidade, viu? Nós temos o Parque Nacional das Emas, temos o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, sendo que o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é patrimônio natural da humanidade. Então, e o nosso turismo aí. E 8, para fechar. As bandeiras e a exploração do ouro, a agricultura e a pecuária no século XIX e XX, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana,
a construção de Goiânia e Brasília, 8,5, industrialização, infraestrutura e planejamento. Dentro dos tópicos eu falei sobre isso aí. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, só nos resta 10 segundos. Comprem a específica do Tio Canduca. Vamos encerrando por aqui.